Beleza, então vamos aqui para a parte técnica da apresentação. Eu estava testando agorinha se o estado de erro estava sendo provido, né, quando a API estiver com algum problema e de fato tá. Então, implementação certa. Antes de rodar a API, eu vou só explicar a ideia do que eu estou implementando, né? Eu decidi implementar a minha própria versão de uma aplicação geradora de tokens OTP para autenticação de dois fatores, né? A 2FA. Aí, enfim, o que isso quer dizer, né? Essa frase tem um monte de conceitinho, um monte de conceito técnico chato. Mas, simplificando e resumindo, o 2FA ele é uma função, né? Um mecanismo que gera um código temporário a partir de dois parâmetros. Um desses parâmetros é o segredo compartilhado e o outro é o horário do servidor. Aí esse código gerado é o que chamamos de código OTP, que é aquele códigozinho chato que o Google Authenticator ou o Microsoft Authenticator mostra quando você habilita 2FA em algum serviço e escaneia o código por meio desses aplicativos, né? Então beleza, voltando só para explicar os conceitos. Quando habilitamos 2FA em algum serviço, como o GitHub, LinkedIn, o que o site faz? Ele nos fornece um QR Code e nesse QR Code, quando a nossa aplicação front escaneia ele, o que estamos fazendo na prática, né? Aquilo lá não é mágica. Estamos capturando o segredo compartilhado do servidor do site e os metadados de identificação do serviço, né? Seja o LinkedIn, seja o GitHub, seja qualquer serviço que você esteja habilitando o 2FA. Aí nesses metadados inclui coisas como a URL do site, o ícone do serviço, essas informaçõezinhas assim que são mostradas na aplicação. Aí beleza, depois que a gente escaneia o QR Code no serviço, a nossa aplicação front começa a gerar códigos OTP utilizando o mesmo segredo compartilhado fornecido pelo servidor do serviço. E esses códigos OTPs gerados permitem que o serviço valide o segundo fator de autenticação durante o processo de login. Ou seja, é assim que a mágica acontece, é assim que a validação do 2FA é feita. Show de bola, explicados os conceitos, vamos aqui para a minha aplicação, né? Como eu falei, eu estava testando se o estado de erro estava sendo provido para o usuário quando a API estivesse off, quando a API estivesse derrubada, né? Então vamos rodar aqui a API. Eu sempre gosto de salvar a API em seção tmux. Aí tá. Agora isso aqui já é para funcionar. Show de bola. Beleza, e como é que eu implementei? Obviamente eu não reinventei a roda para fazer isso aqui, né? Eu procurei no GitHub um template que eu pudesse usar minimalista e fiz um fork dele. Então, se vocês verem aqui, vou depois mostrar o código fonte aqui também. Aqui. Eu reaproveitei o que o amigo fez aqui, ele já estava usando umas bibliotecas JavaScript de OTP e decidi fazer umas melhorias. Como vocês podem ver, a aplicação dele estava estática, ou seja, não está fazendo chamada para nenhum servidor. Ele basicamente importou as bibliotecas de OTP e, enfim, criou um formulário para eu passar os parâmetros de entrada que geram um código OTP. Então aqui, se eu passar a minha secret aqui, ele pega não só a secret, como outras informações, né, dígitos, período que o código vai durar, e o algoritmo de encriptação, e gera os códigos OTP aqui, sem nenhuma chamada para o servidor, né? Essa aplicação funciona local. Aí eu decidi aproveitar esse template e fazer uma integração com o meu back-end. Então, como vocês podem ver aqui, eu implementei algumas funcionalidades, suporte para lista, né? Posteriormente ainda tenho que criar um botãozinho de mais aqui para poder ter cadastro de novos serviços. Reaproveitei o formulário dele para ser o meu formulário de atualização do serviço. Como vocês podem ver aqui, quando o timer zera, ele faz uma nova chamada para o meu back que retorna as informações necessárias para eu prover o código OTP. Aí implementei suporte a
clipboard, clipboard copy, né? Tipo, copiar o conteúdo desse texto aqui para a área de transferência do meu sistema operacional. Show de bola. Agora, show me the fucking code, né? Eu tentei seguir as boas práticas do React, pelo menos as mais óbvias, né? Enfim, eu fiz a organização de responsabilidade, separei componente de componente, separei os hooks, contexto, e separei lógica de UI de lógica de API, né? Aí vamos lá, inicialmente eu tinha criado esse custom hook que seria responsável por popular todo. Aqui eu chamei de TOTP, mas talvez seja melhor depois eu trocar o nome para serviço. Mas seria responsável por popular todos os meus estados relacionados a TOTP, né? E também seria responsável por exportar as funções de callback que seriam chamadas pelos componentes filhos. Eu estava, enfim, usando ele dessa maneira até então, só que depois eu caí num erro clássico de React, que é usar custom hook para tudo. Então eu tive um problema que foi o seguinte: antes eu estava chamando esse custom hook, esse use OTP, em cada componente isolado, ou seja, eu tenho esse TOTP display e esse TOTP form. E eu estava chamando o custom hook isolado em cada um deles. E aí eu caí em um erro depois fui ver, um erro bem comum em React. Por eu estar chamando esse custom hook está em componentes diferentes, o estado deles não era compartilhado. Isso fazia com que, ao submeter o formulário de atualização do serviço, a requisição era enviada, processada com sucesso, porém, o estado do campo emissor não era atualizado de forma simultânea. Só era atualizado quando o timer zerava e outra requisição era feita. E isso estava acontecendo por conta de que custom hook, usado de forma isolada, não é uma ferramenta para compartilhar estados entre múltiplos componentes. Para isso temos o use context. Então eu criei esse contexto que recebe como prop dele os mesmos parâmetros do meu custom hook, que na verdade só é a secret, né? E ela está até hashcode, então isso que eu estou falando agora não é tão relevante. Mas enfim, recebe como prop os mesmos parâmetros do meu custom hook, caso posteriormente eu tenha mais chaves aqui, e expandi ela para receber children também, né? Mais componentes filhos. Aí o que eu fiz? Eu criei esse contexto que vai receber como argumento do seu valor a resposta do meu custom hook, que está populando os estados de TOTP e exportando as funções de callback. Depois de populado, eu compartilho ele nesse meu componente container que contém agora tanto o TOTP form como o TOTP display, que anteriormente eu estava chamando custom hook em cada um deles, o que deu aquele problema de atualização de estado. E aí esse contexto resolveu e eu entendi o uso correto deste contexto. Muito bem, tá? Era basicamente essa apresentação. Caso vocês tenham assistido até aqui, agradeço a atenção até aqui. Eu tenho outro vídeo técnico que eu vou deixar linkado aqui, caso vocês queiram ver. Foi de uma aplicação que eu não terminei, mas, enfim, falei tudo que eu precisava falar, e agradeço de verdade a atenção até aqui.